Irmãos, conforme anunciado, nós hoje vamos tratar de um tema que é um tema atual, que é uma reflexão acerca daquilo que é uma realidade presente, que são as calamidades naturais, e do que a Bíblia nos diz acerca disso. Portanto, pelo menos em parte, obviamente, não esgotaremos o tema. E este tema é atual, como eu disse, porque, e só lembrando 2 ou 3 aspectos, por exemplo, sabe-se agora que o ano 2015 foi provavelmente, se não o mais quente, um dos mais quentes dos últimos séculos. Como manifestações, ainda há uma semana, penso eu, foi a semana passada, ou há poucos dias, tivemos um furacão que se criou no Atlântico Norte, em janeiro, que é uma raridade. Uma vez isso tinha sido anotado, há umas dezenas de anos atrás, e estas coisas estão todas associadas. Portanto, quer o facto do ano 2015 ter sido um ano quente, o mais quente, provavelmente, da era moderna, quer a criação, por exemplo, deste furacão, quer hoje, mesmo hoje, nos Estados Unidos, eles estão a sofrer uma tempestade que é das maiores tempestades de neve que já sofreram, portanto, em não sei quantos anos. E estas coisas, volto a dizer, não acontecem por acaso. Podíamos falar também da calamidade que é sempre, nesta altura, os fogos na Austrália, não é? Lá na Austrália é verão, e acontece, e tem acontecido nos últimos anos, e, portanto, várias situações que nos provam que, na realidade, o nosso planeta está a mudar as suas condições naturais e, portanto, têm surgido, portanto, estes episódios, que não são episódios que ocorrem por acaso, eles têm um fundamento, e eu estou a falar um fundamento científico, e nós hoje vamos falar um pouco acerca do seu fundamento também espiritual, o que é que nós podemos, de maneira que nós podemos olhar para estas coisas que estão a acontecer. A nossa perspectiva, e já vamos falar nisso, tem que ser um bocadinho diferente da perspectiva do mundo em geral, daquele mundo que não conhece a palavra de Deus, porque, como nós sabemos, uma mesma coisa pode ter diversas formas de a olhar ou de refletirmos acerca dela. E é isso que nós vamos fazer hoje em relação às calamidades naturais, mas eu não gostava de começar por este tema sem lembrar uma coisa. É que nós vivemos num mundo e num universo que é um mundo maravilhoso e que ainda é um reflexo daquilo que Deus criou. Portanto, o nosso Deus é um Deus criador, um Deus imenso, e nós hoje vamos falar da natureza, a natureza que Ele criou e que também, à semelhança do homem, também está doente. E por isso é que as calamidades surgem. Portanto, esta imagem que eu já mostrei ainda recentemente, por exemplo, no K2, que é uma imagem da Terra, vemos ali Portugal e vemos ali a Roménia, não é? Está ali, se não estou a esquecer-me da geografia, mas é uma imagem belíssima do planeta Terra, entre o dia e a noite, tirada do espaço, e que nos mostra que Deus, na realidade, criou uma pérola no meio do imenso universo que nós conhecemos. E dentro desse universo temos, por exemplo, o nosso sistema planetário, portanto, que faz parte do nosso sistema solar. Ainda agora parece que se descobriu, ou se presume que existirá mais um planeta que ainda não se conhece bem. Falou-se disso esta semana, mas, por exemplo, aqui uma imagem de Saturno com os seus anéis, que é uma coisa lindíssima, maravilhosa, e que nos mostra que, na realidade, Deus criou, quando Deus criou de uma forma bela, de uma forma harmoniosa. Deus criou dentro da sua graça, e para já não falar todo o imenso universo onde nós estamos, que nós não conseguimos contabilizar com a nossa cabeça. Não é um universo infinito, mas é como se fosse infinito para nós, dada a nossa pequenez, onde nós estamos numa galáxia que tem bilhões de estrelas como o Sol, e no próprio universo existem bilhões de galáxias. E, portanto, algumas das imagens que os telescópios nos conseguem mostrar mostram que, na realidade, só podemos dizer uma coisa para começar. É que nós temos fé num Deus que é um Deus maravilhoso, um Deus criador, um Deus em que tudo aquilo que nós hoje temos a hipótese de ver e que nos é revelado, desde as mais pequenas coisas, nós aqui falámos de grandes coisas, planetas, sistemas solares, galáxias, universo, mas mesmo nas pequenas coisas Deus está manifestado
ou manifesta-se em beleza da sua própria criação. E, portanto, o salmista, no Salmo 19, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, em cada dia que nós acordamos, nós podemos sentir realmente que existe um Deus Criador e que isso está refletido em tudo aquilo que Ele fez. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite mostra sabedoria à outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra. E as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, e este poema continua, como sabem, mas no fundo ele reflete uma realidade que nós devemos ter, e então nós, que temos conhecimento da palavra, que queremos no nosso coração que Deus existe e que foi o Criador de todas as coisas, quer nas pequenas coisas, quer nas grandes coisas, nós devemos ver o reflexo da maravilhosa presença de Deus. E isso deve ser um ato de louvor diário da nossa parte. Mas, infelizmente, todo este esplendor que Deus criou no início, todo este esplendor natural daquilo que Ele criou, é um esplendor hoje, e agora vamos aqui reduzir-nos à nossa dimensão terrena, mas é um esplendor que sofre, é um esplendor que está doente. Não, obviamente, porque Deus assim o quis, mas simplesmente, e isto é muito importante, nós retemos esta ideia, o que faz sofrer a natureza, a própria natureza, é o efeito do pecado. Portanto, o efeito do pecado, portanto, da desobediência do homem em relação ao Deus que tudo criou de uma forma harmoniosa e de uma forma excelente, o efeito do pecado é que cria, em grande parte, e já vamos ver isso daqui a pouco, aquilo a que hoje estamos a assistir neste sofrimento da própria natureza que nos envolve. E, portanto, é uma consciência, por isso é que eu disse, e isto é muito importante, que nós estamos a abordar este tema não na visão do homem comum, que não conhece a palavra de Deus ou não acredita nessa palavra, mas através da palavra de Deus. Portanto, a nossa visão é uma visão comprometida com a palavra de Deus e temos que assumir isso desde o início. Portanto, não estamos aqui a analisar de uma forma banal como qualquer outra pessoa, estamos aqui a analisar as coisas porque sabemos e acreditamos que aquilo que temos à nossa frente, que nós designamos como a Bíblia, é na realidade a palavra de Deus revelada ao ser humano. E por isso o apóstolo Paulo escreveu uma coisa muito interessante e que é um dos meus versículos preferidos para entender a humanidade e os diversos pontos de vista que existem. O apóstolo Paulo disse: o homem natural, portanto, aquele homem que não tem conhecimento da palavra de Deus, ou que pelo menos não quer ter conhecimento da palavra de Deus, não compreende. Portanto, não tem a mesma visão que nós temos, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Ainda há bocadinho estivemos a falar da escola de um aspecto que parece loucura. A entrega de um filho para remissão, ou do único filho para remissão da humanidade, parece loucura. Mas é aí que se baseia a nossa fé. E isto é uma realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui através do apóstolo Paulo, diz muito claramente: as outras pessoas que não veem as coisas através da Bíblia não podem ter o mesmo entendimento que nós temos. E até os entendimentos muitas vezes são muito diferentes. Até em relação a estas calamidades naturais, eu nunca me esqueço, estava aqui já há bons anos atrás, numa festa de anos de um filho de um amigo meu, em que a mulher, portanto a mãe da pessoa que fazia anos, trabalha no Instituto de Meteorologia, às vezes até aparece na televisão, e estavam lá várias pessoas do Instituto de Meteorologia. E um dos temas de conversa foi precisamente isto, já talvez há uns 15 anos atrás. Um dos temas de conversa foi precisamente isso, era o que é as calamidades, o que é que estava a acontecer, e uma das pessoas mais conhecidas desse instituto, que aparecia muitas vezes na televisão, dizia para mim: não, isto sempre houve e as coisas não são bem assim, isto é variações estatísticas e não sei quantos. Hoje já ninguém pensa dessa maneira. Portanto, hoje, pelo menos a ciência já claramente descreveu que as coisas estão realmente a mudar. Agora, a nossa perspectiva tem que ser uma perspectiva baseada na palavra de Deus. Portanto, tudo aquilo que nós vamos dizer, as pessoas podem acreditar ou não. Mas nós assumimos claramente que nós falamos através daquilo que a palavra de Deus nos diz. Não falamos apenas através do senso humano, porque senão teríamos uma perspectiva igual a todos os outros.
O que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. E nós temos que ser espirituais no sentido de abordarmos as coisas, mesmo as coisas mais materiais que existem, mais naturais que existem, abordarmos essas coisas através da palavra de Deus. Portanto, isto é uma condição que nós temos que assumir desde o início e, portanto, assumimos, e eu aqui digo, que o pecado é uma realidade e que o pecado fez com que a própria natureza se alterasse e a própria natureza sofresse. Portanto, as calamidades naturais que nós hoje assistimos, em parte, devem-se à influência do pecado, da desobediência, do caminho por onde o homem entrou sobre a própria natureza. Portanto, isto é uma raiz muito profunda e muito anterior que vai embocar naquilo que é a própria criação e aquilo que se passou no paraíso quando o homem desobedeceu a Deus, porque Deus avisou. Portanto, Deus avisou logo ao homem que no dia em que ele desobedecesse, o sofrimento e a morte iria entrar no mundo. Antes do homem pecar, Deus já tinha dito a Adão: no dia em que desobedecerdes, em que tomares da árvore da ciência do bem e do mal, em que seguires o teu próprio caminho, que é isso que significa, certamente morrerás. E este efeito não teve influência só sobre Adão e Eva, teve influência sobre toda a humanidade. Por isso o apóstolo Paulo diz: a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E isto é uma realidade muito importante para nós entendermos o que se passa no mundo, para entendermos, volto a dizer, de uma forma diferente daquilo que o homem comum faz. E este texto de Isaías, que nós conhecemos, que é aqui muitas vezes lido, é muito importante para nós refletirmos acerca, por exemplo, das calamidades naturais. Porque as coisas naturais estão relacionadas, como nós hoje vamos ver, com as coisas espirituais. E Isaías diz aqui: a terra pranteia e se murcha. Portanto, a terra sofre, a terra chora, a terra murcha, perde as suas qualidades. É isso que nós hoje estamos a assistir. Hoje já, mesmo aqueles que não acreditam na palavra de Deus, sabem que isto está a acontecer e preocupam-se com isso. O mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. E qual é a causa? Isaías diz-nos, ou seja, Deus diz-nos através de Isaías: na verdade, a terra está contaminada. Portanto, a terra tem uma doença por causa dos seus moradores. E porquê? Porque o homem pecou. Porque o homem desobedeceu a Deus. Porque o homem quis seguir o seu próprio caminho. E Isaías diz: porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isto é pecado. Portanto, o homem desobedeceu a Deus e isso tem como consequência que a terra esteja doente. Portanto, isto é um facto que a palavra de Deus nos afirma. É uma explicação para aquilo que está a acontecer. Mas é uma explicação, volto a dizer, que nós só podemos assumir se acreditarmos naquilo que a Bíblia nos diz. Eu não posso impor esta visão àqueles que não acreditam na palavra de Deus. Cada um acredita no que quer. Agora, eu acredito firmemente que a grande razão para o sofrimento do nosso planeta em todos os aspectos está no pecado e na desobediência, como aqui diz Isaías. Por isso, a maldição consome a terra, os que habitam nela serão desolados e por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Nós sabemos que, infelizmente, apesar de Deus querer que todos se salvem, o destino da maioria da humanidade não é a salvação, é a perdição. Mas a causa está, desde o início, na existência do pecado, na existência da desobediência, como aqui nos diz muito claramente o profeta Isaías. E, portanto, o homem tem uma responsabilidade atual e passada nas tragédias que atingem a humanidade. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Isto é a capa de uma revista muito conhecida, da versão em português, que é National Geographic. Portanto, não tem nada a ver com religião. De há uns anos atrás, talvez há 3 ou 4 anos, e dizia, portanto, um dos seus artigos principais era precisamente sobre as alterações climáticas que o nosso planeta estava a sofrer, e a capa, nós por vezes dizemos, vocês, ou as pessoas dizem, vocês que creem na Bíblia são muito alarmistas, são muito pessimistas. Então, o que é que a gente pode dizer de uma capa destas? Quando diz os últimos dias do planeta, e se lêssemos o seu interior, ainda mais avisados ficaríamos. É porque, na realidade, a própria ciência humana
Isso não tem a ver com a palavra de Deus, não é preciso acreditar na palavra de Deus, mas a própria ciência humana constata hoje que nós começámos um curso, ou a humanidade começou um curso em relação à sua relação com a natureza, que se não houver uma intervenção forte e eficaz, vai conduzir à própria destruição da humanidade. Não há dúvidas quanto a isso. Aliás, a última conferência do clima em Paris, que foi há pouco tempo, há 2 meses, há 1 mês e tal, como sabem, e ela disse muito claramente que o acordo a que se chegou é um acordo limitado para travar aquilo que está a acontecer. E nós sabemos que mesmo os acordos a que se chegam raramente, ou nunca, podemos assim dizer, são cumpridos. Portanto, isto já entrou numa chamada roda livre, em que o próprio clima, porque as coisas estão todas interligadas, o próprio clima está a caminhar numa forma que pode, se não houver nada que se faça, ou se não houver uma intervenção exterior, que nós que queremos na palavra de Deus, existirá da parte de Deus, nunca do homem, poderia destruir a própria humanidade. Portanto, não somos nós os pessimistas, a realidade é que é muito pessimista. E essa realidade está intimamente ligada, porque é um aspecto que nós, como cristãos, devemos sempre reter, está intimamente ligado ao campo espiritual. Não há aqui uma divisão entre o material e o espiritual. A gente poderia dizer, isso são coisas naturais. Não, mas as coisas naturais, e nós hoje vamos ver isso muito claramente, e já vimos também, já falámos disso, estão ligadas às coisas espirituais. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, portanto, tempos difíceis. E porquê? Porque os homens terão uma natureza, como aqui está escrito, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, etc. Poderíamos ler todas estas características, mas é isso que está a acontecer. Mesmo em relação ao clima. Porque o que é que nós hoje assistimos nos acordos sobre o clima? Toda a gente sabe que isto está de mal a pior, que o nosso planeta não aguenta. Mas sabemos que há países que estão a poluir muito, que eles próprios dizem, pois nós estamos a poluir, mas nós queremos enriquecer como os outros já enriqueceram. E, portanto, a China, a Índia e outros países não vão parar o seu desenvolvimento, em que a poluição faz parte desse próprio desenvolvimento segundo os seus critérios, não vão parar por causa do planeta. E porquê? Porque as pessoas hoje têm uma condição espiritual negativa. Como diz aqui o apóstolo Paulo, as pessoas são amantes de si mesmas. Os países são amantes de si mesmos. São avarentos. São presunçosos, são soberbos. Os próprios Estados Unidos só, muito recentemente, acordaram para esta realidade. Porque eles foram um dos principais opositores a tudo aquilo que era acordo acerca do clima. E tudo tinha a ver com a ganância, com o dinheiro, com o poder material, com a soberba desses países. Portanto, a parte espiritual está intimamente ligada àquilo que acontece na parte material e será sempre assim foi e sempre assim será. Portanto, este aspecto do contributo do estado espiritual do ser humano não é um aspecto que nós consigamos pôr de parte. Ele é muito importante. E porquê é que o homem não consegue resolver esta situação? Não consegue porque está doente espiritualmente. Portanto, e é isso que as pessoas não têm consciência. Isto não é uma consciência apenas das fábricas que poluem da camada de ozono ou da quantidade de CO2 que existe na atmosfera. Isto tem a ver com a condição espiritual do ser humano. E enquanto essa condição não for resolvida, o homem não pode resolver os seus próprios problemas, incluindo os problemas do clima que surgem perante a humanidade. E outro aspecto que eu gosto sempre de focar é que nós temos que ter consciência que nós não estamos livres destas calamidades, pelo facto de sermos cristãos, termos aceito Cristo, sabemos que Deus está connosco, nós não estamos livres delas, porque a Bíblia nos diz claramente, diz aqui Eclesiastes é um livro de reflexão acerca da vida, e a Bíblia diz-nos uma coisa, contrariamente a muitos profetas, falsos profetas que por aí há, que tentam pôr na cabeça das pessoas que se vierem a Cristo a vida será cor-de-rosa, a Bíblia diz-nos que não é assim.
Se nós formos a Cristo, a vida traz-nos-á problemas como traz às outras pessoas. Agora, nós teremos uma capacidade de olhar o futuro diferente e de ultrapassar esses problemas diferente dessas pessoas. Isso sim. E Eclesiastes diz aqui, o tempo e a sorte pertencem a todos. Debaixo do sol, não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Portanto, tudo pode acontecer na nossa vida, quer a nível individual, quer a nível coletivo, e o que nós temos que fazer é preparar-nos para isso. Estarmos preparados em relação a essa realidade, de que, na verdade, a nossa grande vantagem é essa preparação e é uma visão do futuro diferente das outras pessoas, em que a esperança não se perca. Porque nós temos um Deus que não é indiferente ao sofrimento humano. Por vezes as pessoas desesperam, e até isso por vezes pode acontecer dentro das igrejas, com aquilo que lhes sucede e que sucede no mundo, e que chegam quase a ficar convictas que Deus é indiferente ao seu sofrimento ou ao sofrimento da humanidade. E isso é uma blasfémia contra Deus. Porque há bocadinho nós estudámos na escola. Aquele que cumpriu o sacrifício do seu único filho inocente em relação ao pecado que o homem cometeu, nunca pode ser indiferente em relação ao ser humano. Por isso Isaías também diz que Jesus, de uma forma profética aqui, que ele escreveu antes de Jesus ter realizado isso, mas Jesus tomou sobre ele, o Filho de Deus, tomou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, foi ferido por nós. O castigo que devia estar sobre nós, devido a esta desobediência, foi posto sobre Jesus e assim cumpriu-se a justiça de Deus. Deus fez cair sobre o seu próprio Filho a iniquidade de nós todos. E, portanto, ninguém diga ou afirme que Deus é indiferente ao sofrimento humano. Porque quando o está a dizer, está a cometer uma das maiores blasfémias que se pode cometer contra Deus. E, portanto, se as coisas acontecem, a culpa não é de Deus. A culpa é do homem e daquilo que o homem faz e continua a fazer. E, portanto, a nossa grande vantagem sobre o mundo não é que estejamos livres, se um terremoto acontecer, por exemplo, que é uma calamidade natural, de ficarmos aqui já todos sem vida, pode acontecer. Temos consciência disso. A nossa grande diferença é que temos uma esperança que é diferente daquela que a humanidade tem. E isso baseado naquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Portanto, a palavra esperança, que nos aponta para um futuro, não nos aponta para a realidade de hoje. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, e aqui está o fator-chave, quem crê em Jesus, quem o aceita, ainda que esteja morto, viverá. E só este versículo chega para tudo. Porque não há pior realidade para o ser humano do que a própria morte. A morte é pior do que a doença. A morte é pior do que qualquer sofrimento. Portanto, a morte é a realidade última de qualquer ser humano. E, portanto, se Jesus nos dá a esperança, se a palavra de Deus nos dá a esperança mesmo na morte, é aí que nós temos que nos focar quando o sofrimento ou qualquer tipo de calamidade possa ocorrer. Outra passagem de João 16, 33 diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E nós hoje vamos falar, estamos a falar de calamidades naturais. É uma aflição. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, esta é a nossa vantagem, é ter ânimo, ter esperança, compreender as coisas de uma forma diferente, não nos deixarmos derrotar por aquilo que possa ocorrer de forma negativa. E mais uma passagem que nos dá esse alento, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e pode haver muitas circunstâncias na vida, incluindo até as próprias calamidades naturais que nos oprimam, que nos cansem, que nos façam quase desesperar, e Jesus diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aliviarei no sentido da esperança que Ele nos dá. O apóstolo Pedro também escreve em 2 de Pedro 3, 12 e 13, que nós aguardamos céus novos e nova terra em que habita a justiça. Portanto, o que nós aguardamos não é que Deus resolva neste estado de coisas
que Deus resolva as calamidades naturais e o processo de enfraquecimento e de doença que o nosso planeta está a sofrer. Enquanto Deus não intervier de uma forma definitiva, enquanto a humanidade mantiver o mesmo comportamento, as coisas vão de mal a pior. Agora, nós temos uma esperança que o mundo não tem, e por o mundo não ter é que os homens hoje cada vez mais desesperam em relação àquilo que está a acontecer no nosso planeta. E, portanto, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. A profecia, aquilo que está escrito, é muito importante para o nosso conhecimento, para nós olharmos para tudo aquilo que acontece no mundo de uma forma diferente, porque a importância das profecias está bem frisada, por exemplo, nestas duas passagens. Amós 3,7 diz: o Senhor Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O que quer dizer que podemos tirar da profecia e daquilo que está escrito informações muito úteis acerca da nossa vida e dos acontecimentos que nos rodeiam. Isaías 46,10 diz: anuncio de antemão o que vai acontecer muito antes que suceda. E depois diz: o meu plano cumprir-se-á, tudo quanto eu quero, eu o faço. E, portanto, volto a dizer, um instrumento essencial nós irmos buscar à palavra de Deus a explicação para aquilo que acontece diretamente na nossa vida ou que está a acontecer no mundo em que vivemos. E falámos de profecia e as palavras de Jesus ajustam-se a isso. Portanto, um versículo que todos nós que temos conhecimento da Bíblia conhecemos. Mateus 24, 6-8. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é nisto é que tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E se nós focarmos naquilo que Jesus aqui fala, nós estamos a falar do mundo atual, sem dúvida alguma. E com características diferentes daquilo que se passou no passado. Portanto, para trás. Nós temos novas realidades e estão-se a cumprir, e os desastres naturais estão aqui incluídos. Jesus fala aqui, por exemplo, dos terremotos. Estão-se aqui a cumprir, à nossa vista, os sinais que já estão profetizados. E esta passagem de Lucas 21, ainda, para aquele que não tem esperança na palavra de Deus, para aquele que não acredita na palavra de Deus, ainda é mais assustador, porque diz: haverá sinais, portanto, Lucas 21, 25-28, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, isto é relativamente assustador, mas não é para nos assustarmos. E eu quero frisar isto bem. Eu não estou aqui a falar para nós nos assustarmos. Eu estou aqui a dizer que a palavra de Deus é bem clara, que a humanidade vai de mal a pior. Mas Deus tem uma solução, e é disso que falaremos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isto é muito importante. As coisas acontecem, estão a acontecer, têm uma explicação. E vão continuar a acontecer e a desenrolar-se cada vez pior. Mas a nossa redenção é a prova que a nossa redenção está próxima, porque Deus um dia vai intervir diretamente na vinda do seu Filho Jesus Cristo. E nós hoje tínhamos isto reservado, esta mensagem, essencialmente às calamidades naturais. E as calamidades naturais, uma das coisas que elas estão relacionadas, nós não vamos, obviamente, esgotar o tema, é com o aquecimento global. Portanto, o nosso planeta está a aquecer. O ano 2015 foi dos mais quentes, se não mais quente, desde que há registros. Isto é a Groenlândia. A Groenlândia, eu aconselho-vos a ir ver ao mapa, que eu não tinha bem essa noção. A Groenlândia é uma ilha que fica no Polo Norte, na zona do Polo Norte, pertence à Dinamarca, que é um pequeno país, mas com uma grande ilha, um território autónomo, que é tão grande como a Europa toda. Portanto, aquilo é tão grande como a Europa toda, aquilo que vocês estão ali a ver. Isto é a mancha de gelo, o branco, em 92, na mesma altura. Portanto, será no verão, que é frio no verão na Groenlândia, imagino eu. 92, 2002, 2005. Vejam como a mancha de gelo está a diminuir e praticamente a desaparecer. Isso é, os groenlandenses estão muito contentes porque já conseguem produzir
da Terra coisas que antes não conseguiam. Mas isto é um reflexo daquilo que está a acontecer no nosso planeta muito claro. Isto são factos científicos. Isto não tem nada a ver com a Bíblia. No sentido, não é uma coisa para acreditarmos pela fé. Isto é um facto científico. Aquilo que está a acontecer, por exemplo, na Groenlândia. Portanto, houve um homem que falou já muito disto, que é o Al Gore, que foi vice-presidente do Clinton nos Estados Unidos, fez mesmo um filme que era A Verdade Inconveniente, aqui há uns anos atrás. E porquê? Porque havia nos Estados Unidos uma grande resistência contra estas verdades. E se nós formos medir a temperatura no nosso planeta desde 1880 até ao ano 2000, veem como a temperatura em média tem vindo a subir. Portanto, isto são factos científicos daquilo que está a acontecer. Isto é uma imagem de Pequim, na China. Portanto, várias vezes, e recentemente muitas vezes, se sabe que a poluição é tão grande. Isto não é nevoeiro. Aquilo que vem lá fora e nos últimos dias tem acontecido é nevoeiro natural. Isto é poluição. Portanto, poluição na China, e isto talvez não seja a pior imagem que está na internet, podem ver mais. Isto é culpa de quem? Não é de Deus, certamente. E Apocalipse 16:9 diz: os homens foram abrasados com grandes calores, e aqui está a parte espiritual agregada, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Portanto, o problema está na ação do homem e no facto do homem não se querer arrepender em relação aos seus comportamentos e não se querer virar para Deus. E as consequências são aquelas que nós vemos. Os furacões. Portanto, sempre houve furacões, é verdade. Mas as coisas acontecem hoje com uma intensidade e uma frequência que não existia anteriormente. Os vulcões que estão a aparecer e a entrar em maior atividade. Isso tem a ver também com as alterações da própria calote e da própria superfície terrestre, com o degelo que está a existir. E isso bem provado em várias revistas que não têm nada a ver com religião, isto é da visão, já tem alguns anos, mas que nos mostram que as catástrofes no mundo têm vindo a aumentar e aqui eles medem entre, se não estou em erro, é 94, 98 e o ano 2003. Portanto, um aumento dos vários tipos de catástrofes naturais sobre o nosso planeta, e este gráfico não deixa lugar a dúvidas. Portanto, ele começa em 1952 e vai até ao ano 2009. E vejam que as catástrofes naturais globais, portanto, todo o planeta, têm vindo a aumentar de forma que é indesmentível. Portanto, isto é ciência, não é religião. Agora, tem uma ligação com a religião. Portanto, este gráfico não engana. Portanto, aquilo que acontecia há 60 anos é muito diferente daquilo que acontece em termos de frequência das catástrofes naturais, entre elas, por exemplo, os terremotos de que Jesus há pouco falava, e a expressão terremoto é relativamente frequente na palavra de Deus. No livro do Apocalipse ela vem referenciada, e eu não vou abordar muito porque há aqui uma conotação também espiritual e religiosa que nós não vamos entrar por aí, mas é claro que a palavra de Deus diz-nos que a humanidade seria visitada também com terremotos. E eles estão a acontecer numa frequência maior a cada ano que passa. Portanto, isto é um estudo também científico que nos diz que entre o ano 100 e o ano 800 apenas 21 terremotos significativos foram registados. Entre 1800 e 1900, 18, portanto em 100 anos. Entre 1900 e 1950, 50 anos, 13. Mas no período de 50 a 91, registaram-se 93 terremotos significativos. Portanto, não há dúvida que a frequência sísmica, portanto, os terremotos estão a aumentar sobre a Terra. E há alguns aspectos que nós não deixaremos de notar, porque há alguns pormenores que, para nós que cremos na palavra de Deus e que acreditamos que as coisas materiais, como um terremoto, que é uma calamidade natural, não estão dissociadas das coisas espirituais. Lembremos que, por exemplo, o primeiro grande terremoto da era moderna foi o terremoto de Lisboa, em 1755, não ocorreu num dia qualquer. Ocorreu no dia 1º de novembro, que é precisamente o dia em que a Igreja Católica, fazendo uso daquilo que eram as celebrações pagãs do passado, celebra os mortos.
Portanto, porquê é que terá que... Pode ter sido por acaso, pronto, tudo bem. Mas quando ele ocorreu, era nesse feriado pagão, cristianizado, não tem nada a ver com a palavra de Deus, que é o culto dos mortos, e quando as igrejas estavam cheias, nesse dia. Pode ter sido por acaso, volto a dizer. Mas eu penso que talvez possamos pensar que as coisas às vezes não acontecem por total acaso. O terremoto e o tsunami na Ásia em 2004, que matou mais de 230 mil pessoas. Foi o segundo maior terremoto até àquela altura registado na história. O nosso planeta mexeu mesmo com este terremoto. Morreram mais de 230 mil pessoas e foi precisamente no Natal. Nós sabemos que é uma festa também paganizada. Aconteceu precisamente nessa... As pessoas estavam em férias, obviamente, e pode ter sido por acaso. Pronto, não digo... Pronto, em 93 terremotos que aconteceram, ou em 100, foi por acaso que sucedeu naquele dia, mas se calhar não foi. No Haiti, também um dos maiores terremotos da história, em janeiro de 2010, mais de 50 mil mortos. O Haiti é talvez um dos países, é a capital da bruxaria, é a capital do voodoo, dos cultos africanos, obviamente diabólicos. Pode ter sido por acaso também que aquilo aconteceu e que o Haiti praticamente foi destruído por um terremoto. Pode ter sido, por acaso. Isso faz-me lembrar também o grande ciclone, o maior ciclone que até hoje atingiu os Estados Unidos, que foi o Katrina, e que foi precisamente ali à cidade de Nova Orleans. Nova Orleans é a cidade de influência francesa e haitiana também, onde os cultos pagãos e espíritas e voodoos estão muito presentes. Pode ter sido por acaso também, mas aconteceu precisamente naquela região. Portanto, algumas das calamidades naturais, na minha perspectiva, não podem ser vistas por acaso. Algumas provavelmente serão mesmo. Há algum castigo da parte de Deus. Porque isso está presente na palavra de Deus. E nós temos que entender que esta conjugação entre o material e o espiritual existe na nossa vida. Portanto, o sofrimento, como eu aqui disse, é uma consequência de um ato espiritual que é o pecado. Se não houvesse pecado, não havia sofrimento. Sabemos que as forças do mal estão em conflito com as forças do bem e isso tem uma dimensão cósmica. Não é só uma dimensão espiritual, tem uma dimensão universal. A palavra diz, alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Portanto, lembremos disso. Há uma conjugação entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. E para concluir, eu volto a dizer, eu não estou aqui com uma mensagem pessimista. Eu estou aqui com uma mensagem realista, que tenhamos consciência daquilo que acontece e vai acontecer na história da humanidade, mas com uma mensagem essencialmente de esperança. Porque é isto que interessa. É nós, porque o resto nós não podemos evitar. Qual de nós aqui pode evitar um terremoto? Qual de nós aqui pode evitar um furacão? Qual de nós aqui pode evitar uma calamidade natural? Nenhum de nós pode evitar. E, portanto, a única diferença que nós temos em relação aos outros é precisamente termos este escape que a palavra de Deus nos dá, em que Jesus diz, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á em que sentido? No sentido daquilo que Deus tem projetado para a humanidade. Porque o que Deus tem projetado para a humanidade é uma vida onde não há mais terremotos, não há mais furacões, não há mais calamidades, não há mais sofrimento e não há mais morte. É aí que Deus nos quer. Portanto, nós não vivemos acreditando num Deus cruel. Nós vivemos acreditando num Deus misericordioso e que nos abre uma porta de esperança em relação ao nosso futuro. Portanto, o que Ele nos diz é, se querem vencer, se querem ultrapassar estas coisas, se querem ver além da desgraça que consome a humanidade, entrem por mim para que encontrem essa salvação. As próprias palavras de Jesus nos dizem, e esta é a mensagem para o mundo inteiro. É a grande mensagem do Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, porque Deus quer que todos se salvem. Deus não cria nichos de oportunidade. A oportunidade é para todos. Agora, a oportunidade tem uma decisão.
E é essa decisão que nos torna diferentes em relação ao resto da humanidade. Porque, volto a dizer, nós vamos sofrer calamidades, vamos continuar a sofrê-las, tanto nós como aqueles que não creem. Agora, a esperança está contida nesta frase simples de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Salvo na perspectiva futura, não é salvo dos terremotos ou salvo das calamidades. Salvo em direção ao reino que Deus tem para nos dar. Quem não crer será condenado, porque a vida é mesmo assim. O pecado não pode durar para sempre. O pecado gera a morte e Deus, para terminar com a morte e com o sofrimento, tem que terminar com o pecado. Portanto, a decisão é nossa. O resto vai continuar a acontecer. Mas quando as coisas acontecerem, como há bocadinho Jesus dizia, não vale a pena nós angustiar-nos demais, perdermos a esperança. Pelo contrário, olhemos para cima, porque a nossa redenção está próxima. Que assim seja. Amém.